Olá, amigos do Instituto Seis Sigma. É um prazer ter vocês conosco no nosso bate-papo com o consultor. Um canal que tem como objetivo compartilhar experiências de consultoria em gestão de negócios. No vídeo anterior dessa playlist, eu compartilhei a história de dois investidores. Um grande que investiu milhões em um negócio e teve prejuízos, e um pequeno investidor que cometeu os mesmos erros na concepção do escopo do projeto. O pequeno investidor construiu um container escritório, mas não conseguiu alugá-lo e com isso amargurou resultados negativos. Mas nem tudo estava perdido. Após utilizar a ferramenta de diagnóstico estratégico do programa OPEX, foi possível entender a causa e corrigir o curso. Com esse diagnóstico, ficou claro a necessidade de mudar o escopo do projeto, sendo necessário novas ações estratégicas, que no caso eram adaptações estruturais no seu imobilizado. A primeira barreira encontrada era a falta de mão de obra qualificada para executar o plano de ação. Nesse caso, o investidor teve que assumir o papel principal para a escolha de uma empresa que tivesse aderência ao projeto e acompanhar a obra, visto que esse projeto seria um grande aprendizado tanto para o investidor quanto para a empresa de execução. O jovem investidor usou a criatividade para gerar uma série de soluções para projetar um container negócio. Ficou curioso de como gerar soluções para adequar o projeto? Acompanhe esse vídeo, onde o investidor nos cedeu as imagens do seu container e sua experiência no projeto e construção de um container, nos mesmos padrões dos restaurantes de um grande grupo de fast food presente na região sul do Brasil. Como o pessoal ficou bastante curioso de como que é montado um container para escritório ou, por exemplo, para o ramo de alimentação, eu vou compartilhar com vocês esse projeto. Foi colocado nesse container forro de madeira para gerar um conforto térmico maior. Se você colocar um forro, por exemplo, vinílico ou aqueles mesmo de PVC, vai acontecer que o teu container ficará muito quente. Então, recomenda-se colocar madeira para aumentar o nível de conforto térmico dentro do container. A instalação de uma torneira parece muito simples, mas essa chapa ela é bem espessa. Ela deve ter uns 6 milímetros de espessura. É bem difícil de fazer um furo numa chapa dessa, justamente para aguentar vários trancos no transporte marítimo. Para instalar uma torneira, a primeira que foi instalada, foi optado em utilizar um PU. Foi colocado o PU mais resistente que tinha no mercado. Ao colocar o cano e instalar a torneira, fazer o giro da torneira, ele desconectava da peça do container. A solução encontrada foi utilizar araldite. Então foi passado araldite na estrutura para fixação do cano e com isso deixou uma boa robustez. Ela ficou bem fixa no container, não solta e conferiu uma boa qualidade e um bom acabamento. Aqui nós temos a parte de esgoto. A parte de esgoto é a mesma coisa. É colocado uma luva. Nessa luva ela é fixada com araldite na estrutura do container e aí colocamos uma pequena tampinha só para não encher para dentro do container enquanto ela não for utilizada. Um grande desafio desse projeto foi instalar essas portas grandes. O projeto inicial era montar um escritório. Era muito importante que quem passasse na avenida conseguisse enxergar quem estava dentro do escritório. Para fazer isso, foi optado em remover toda a chaparia da frente do container, preservando as vigas estruturais. O problema acontece que quando você faz uma estrutura de madeira muito bem acabada como essa, tem um grande desafio de fazer a sua vedação entre a chapa metálica do container e a estrutura de madeira. Mesmo utilizando os melhores PUs que existem no mercado, não havia o que fazer-se para reduzir infiltrações. Literalmente chovia dentro do container. Como esses dois materiais possuem coeficiente de dilatação diferentes, é muito difícil fazer a sua vedação. O metal dilata diferente da madeira e rompe completamente toda a vedação. Para resolver o problema de infiltração, foi optado em colocar uma estrutura bonita, um toldo, e nessa estrutura metal com metal foi colocado o vedante PU. O vedante PU, nesses dois materiais, conseguiu fazer um excelente trabalho. Eliminou completamente todos os problemas de infiltração. Para instalar uma janela, basta fazer um recorte na chapa do container, soldar nele um tubo
com aproximadamente 5 centímetros de largura para ser possível fazer a vedação em função da chapa do container ela ter uma ondulação. E sobre essa estrutura você consegue colocar a janela de vidro temperado. Após a instalação do vidro, deve-se ter um cuidado especial com a vedação para evitar problemas de infiltração. Nesse projeto, o proprietário optou em utilizar um PU para fazer esse processo de vedação contra infiltrações. Para instalar uma porta em container, é necessário alguns cuidados. O primeiro é planejar aonde será feito o recorte na chapa do container. É importante preservar as vigas estruturais do container para evitar que o container se deforme durante o transporte. Após a realização do corte, é importante soldar um tubo com aproximadamente 6 centímetros de largura. Após a instalação do tubo, faz-se a vedação com PU. Mas antes de instalar a porta de vidro, é importante tomar um cuidado com a soleira. A viga debaixo do container é uma em forma de S. Ela não tem o que faça acabamento nessa viga. Para cobrir essa viga, se faz necessário utilizar uma soleira. Nesse caso, foi optado em utilizar uma soleira de alumínio. Essa soleira ela é uma chapa de alumínio dobrada, onde que ela confere um excelente acabamento para a porta e faz a sustentação dos parafusos que fixam a porta no seu batente. Depois de instalado a soleira, basta chamar a vidraçaria para a instalação da porta. Se você tomou esses cuidados, ela terá um excelente acabamento e você não terá problemas de infiltração. Para fazer a vedação da instalação hidráulica, foi aplicado araldite na estrutura metálica, conferindo uma boa fixação da tubulação de água e da tubulação de esgoto. Para conectar o banheiro com o container, foi dado vários pontos de solda na estrutura metálica, depois colocado uma canaleta e soldado nas duas estruturas. Sobre essa canaleta, passou-se um vedante de PU. Para evitar que essa estrutura cedesse e deformasse, foi optado em colocar vigas embaixo do container para dar a sustentação. Deixou-se um espaço aberto para colocar a instalação hidráulica aérea do container, conferindo uma facilidade para manutenções futuras. A caixa de gordura foi instalada logo ao lado do container. Para a realização, por exemplo, se o investidor for utilizar esse container para o ramo de alimentação, ele já vai ter uma caixa de gordura com fácil manutenção. O banheiro também foi um grande desafio nesse projeto. Foi instalado no seu interior chapas de compensado naval. Essas chapas elas foram esmerilhadas para deixar a superfície rugosa. Sobre essa superfície foi aplicado uma argamassa especial e sobre a argamassa instalado um porcelanato com fino acabamento. A instalação elétrica desse banheiro ela é toda aérea. Ela passa por uma tubulação de plástico, conferindo um excelente isolamento para evitar que uma possível corrente passe para a carcaça do container e provoque um acidente. Para instalar uma porta de madeira em um container, você precisa de uma canaleta. Essa canaleta ela é soldada na estrutura do container e vedada com PU. Sobre essa estrutura você fixa as dobradiças na porta e na estrutura metálica, conferindo com isso um bom movimento para a porta. Após conferido a parte hidráulica, foi instalada uma pequena pia e um vaso com a bacia acoplada, conferindo assim um acabamento mais fino para o banheiro. O último componente de acabamento do banheiro é o forro. Esse forro é a placa naval original. A única coisa de diferente que foi realizado nela foi passado nela um preto fosco, conferindo um acabamento bem bacana e um acabamento entre o forro e a cerâmica.